Feliz Páscoa! Em pleno domingo de Páscoa, estamos aqui para mais uma live, onde teremos um convidado muito especial, como em toda live. Porém, cada live a gente tem escolhido sempre os convidados em relação à temática que a gente estará trabalhando, não só do ponto de vista de conhecimento teórico, mas sobretudo conhecimento existencial. E eu estou aguardando o grande ser humano, Alexandre Pereira, que é educador, empreendedor e sobrevivente do tsunami de 2004. Então, é uma pessoa que sabe e viveu na pele o renascimento. Estou vendo aqui várias pessoas que já estão entrando, minha amiga Tânia, Jacobo, nossa querida Cida, sempre nos acompanhando, a Bruna Vinho, que é uma super produtora de vinho da Serra Gaúcha, a amiga Deleuze, pessoal que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, Erasmo, mas quem sabe um dia, o Guga, estamos com saudades, nosso aluno do MBA, a Mara, maravilhosa, Márcio, boa noite, coisa boa estar aqui contigo, William foi meu aluno na Unicinos, oi Ale, que bom que você já está aqui conosco. Boa noite, o Ali já pediu para entrar, então vamos autorizar a entrada dele. Estamos aguardando, a Gi está entrando, a Sil, oi Sil. Ale! Oi, e aí? Ah, ai, que alegria, sempre quando eu vejo amigos, mesmo que a distância, dá um calor no coração. Verdade, verdade. Ai, coisa boa estar aqui contigo, meu amigo. Da mesma forma, né? Domingo de Páscoa, olha só, nada melhor do que bater um papo legal com uma das pessoas que eu mais admiro nesse Ah, mundo, cara. Muito bom. amado. É recíproco pela tua história. Só deixa eu dar um oi aqui para os nossos amigos que estão entrando. A Anne, Claro, a Anne está na França. Quantas horas de fuso, minha amiga? 5 horas de fuso, provavelmente. A Gi de Porto Alegre, super executiva, Carla Lubisco. Muito bem, pessoal. Eu vou só fazer uma introduçãozinha, tá, Ale? Antes da gente começar o nosso papo, que eu acho que vale a pena fazer essa introdução. é E aos pouquinhos. bate-papo, né? É É isso bate-papo, não é aí, é monólogo. isso Eu não aí. quero ficar falando Não, aqui. Legal, é isso aí. Só falta a taça de vinho, mas é daqui a pouco. combinado. Então, gente, como eu estava comentando, não poderia ser outro tema a ser trabalhado como renascimento. O tema renascimento é um tema que eu sou apaixonada, sabe, Ale? Não só da perspectiva histórica de 1500, porque quando se colocou o ser humano integral de novo, né, em tudo, na ciência, na pesquisa, nas artes, em que inclusive vai ser o tema do bate-papo da próxima terça-feira, Legal. mas o renascimento no sentido mais metafórico, de que viver é renascer, né, Ale? Então Isso a aí. gente sempre é isso, vive e morre todos os dias. Gandhi já diz isso, né? Gandhi dizia, né, que a cada noite, quando me deito para descansar, eu morro e renasço no próximo dia. Então, Que coisa mais linda isso. é Então a gente tem que realmente viver Páscoa todos os dias, isso né? aí. E por que eu pensei em te convidar, né, Alia, assim, para esse bate-papo? Primeiro, pela pessoa que tu és, assim, além de ser um super educador, um alma empreendedora, tu é um ser humano, assim, admirável. Tive o privilégio de conhecer o Alexandre em dos meus momentos de carreira como educadora na Unicinos. E a gente, assim que se conheceu, logo se conectou, né, Ali, assim, pela paixão de educar. O Alexandre, eu estou vendo vários alunos nossos da Unicinos aqui, eles são apaixonados pelo Ali, também é sempre professor homenageado, então eu vejo que esse é o diferencial do educador de hoje, é um grande ser humano para além da técnica do conhecimento. E eu queria, Ali, antes de começar a primeira pergunta, ler um trechinho de um livro Claro. falando o porquê que é importante a gente ouvir histórias, ok? Vou ler um trechinho rapidinho. Logo depois que nascemos, e uma vez que já tenhamos adquirido a linguagem, o jeito mais poderoso que temos para absorver
a sabedoria é através de histórias. E o que a gente vai ver hoje é uma história de vida, gente. As histórias ultrapassam a mente racional lógica, o logos, e vão direto para o campo simbólico, o mitos, criando uma experiência muito mais inspiradora, envolvente e ressonante do que simplesmente receber informações. Portanto, nós estamos aqui para ouvir uma história do Alexandre, que viveu na pele o Renascimento, para a Isso gente aí. sair daqui mais humanos e mais inspirados. Então, Ale, agora vai a primeira pergunta do nosso papo, que vai ficar gravada até amanhã, depois eu vou baixar, vou deixar no YouTube. Legal. Ale, fala um pouquinho da tua trajetória, dessa situação realmente complexa que tu viveste, para depois a gente chegar a falar de empreendedorismo e outras coisas. Claro, claro. Fala um pouquinho. Bom, voltamos a 2004, né? Tailândia. Um jovem, sigo jovem, né? Mas mais jovem empreendedor na época, faz uma viagem de final de ano, tá? Com colegas de empresa, com namorada, e objetivo, descansar. É muito bom entender o contexto desse empreendedor, né? Vai para a China, setor coreiro calçadista, pressão, vendas, fazer acontecer, missão a ser cumprida e vamos que vamos, né? Tu moravas na China nessa Eu morava época na China, isso. Eu fui para a China em fevereiro de 2004, e né? trabalhavas na área? Era gerente comercial de uma trading que vendia componentes para calçado, né? Perfeito. Uhum. Então, bom, Tailândia, né? Para mim, paraíso na Terra, antes do evento, pós-evento, mais paraíso na Terra ainda. Então, a gente chega para lá, é um momento de celebração, de estar com as pessoas que se gosta, né? E passamos Natal. E no dia 26, ou seja, um dia após o Natal, que também é muito simbólico isso, nós saímos para um passeio de lancha para conhecer algumas ilhas, né? O dia começou meio engraçado, porque a TV ligou sozinha de manhã. Sério? Uma coisa meio maluca, assim. Depois a gente fica sabendo o porquê, né? Questão de eletromagnética, e tem explicações para isso. Já tô toda arrepiada. E a gente saiu, café da manhã, vamos para um pier. Chegando no pier, aquele ambiente de turista, né? Lojinhas, confraternização. E me chamou muita atenção, não só a mim, mas a Silvânia, minha ex-esposa, estava junto na época, né? Um menino olhando para o mar, um semblante muito triste, né? E a gente, inclusive, comprou um biscoito, algumas coisas, e deu para ele, para tentar animar ele. Ele pegou aquilo e ficou olhando para o mar. E a gente saiu pro passeio e tá, legal, o menino tá triste, tu desliga, aí é música no barco, é festa, e nós saímos 9h16 do pier. Né? Eu lembro o horário porque eu olhei no celular, 9h16. E fomos uns 15 minutos a mais, 20 minutos, chegando numa primeira ilha, o mar sujo, revolto, né? E o piloto da lancha recebe um rádio do continente, avisando que um tsunami de grau 10 tinha atingido a praia de Phuket. Né? Da qual vocês saíram? Da qual nós saímos. Ou seja, nós saímos 9h16, às 9h31 a onda atinge o pier. Ou seja, 15 minutos de diferença. Né? Uau! Exato. Uau! E quando a gente recebe no barco a informação que é um tsunami de grau 10, primeiro tu não acredita, porque grau 10 está tudo destruído. Né? E é um contrassenso tu tá num ambiente daqueles, né, lindo, paradisíaco, como paraíso na Terra, e tu recebe uma informação tão forte. A gente fica nesse barco, depois é recolhido por um navio da marinha tailandesa, vai para pouco mais para alto mar. Aí a gente recebe ligação de amiga nossa na Bélgica,
onde é que vocês estão? Porque a CNN está mostrando, tem 25 mil mortos, não sei. Então, assim, o impacto dessa realidade é muito forte, né? E a gente fica nesse barco até o final da tarde, quando a gente é conduzido de novo para o pier, porque sobrou do pier. E eu lembro que nós chegamos em speedboats, que são lanchas menorzinhas, né, mais rápidas, já com a noite, fim da tarde, assim, tudo destruído. E daquele momento em diante começa um filme, né, que a gente não... Primeiro, tu não quer acreditar, né? Ou seja, tudo destruído, carros retorcidos, pessoas, né, mortas, então cena de guerra mesmo. E a gente é conduzido até um caminhão, do caminhão vai até onde tem vans que vão nos levar de volta ou pro hotel, dependendo de onde estava o teu hotel, ele não foi atingido, né? E o nosso, por sorte, ele está numa enseada, né? Ou seja, não tinha... A onda, a ressaca da onda chega no nosso hotel, mas a onda não atinge o nosso hotel. Então, o que a gente faria? Vamos de volta pro hotel, né? E esse processo de ir de volta pro hotel é meio que uma negação, né? Tu fica naquela, não é tanta gente. E daí a gente começa a ver Cruz Vermelha e a gente se voluntaria para ir trabalhar na Cruz Vermelha, né? E a gente fica lá ajudando em triagem. Tem algumas histórias muito legais, né? Nós querendo marcar o nosso local, né, para brasileiros, latinos, enfim, quem quisesse nos reconhecer ali para auxiliar, seja com triagem de pessoas machucadas, seja com pessoal que se perdeu um do outro. E no meio da multidão eu vejo um rapaz com a camisa da seleção brasileira, né? O Abraham Farca, né? E eu corro até ele e digo, cara, eu preciso da tua camiseta. E ele assim, minha Marília? Não, 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 não. Aí eu lembro que eu tinha comprado uma camiseta do Hard Rock Café. Eu tiro a minha camiseta, dou para ele, vamos trocar. Peguei um pedaço de papelão e disse para ele, escreve teu endereço aqui, que quando tudo isso terminar, eu faço a tua camiseta voltar para ti. E aí a gente vê a bondade da pessoa, a confiança da pessoa. Ele não tinha a mínima garantia que ia receber de volta a camiseta dele. Sim. Né? Mas eu tinha o máximo comprometimento de fazer isso acontecer depois, né? Tanto que a gente usou a camiseta como uma bandeira e funcionou muito bem. E depois, voltando para a China, eu mandei lavar a camiseta e mandei para ele na Cidade do México. E ele recebeu a camiseta, mas nunca devolveu a minha, né? Lamentavelmente. Mas, tá. E a gente fica ali nesses 3 dias auxiliando e é um processo que tu não te dá conta, Soraya. Tu fica meio que no automático ajudando as pessoas. Né? E daí tu Ou vê seja, o momento de caos, tu quer te entregar para ajudar. É isso automático. É Olha automático. que interessante isso. É automático. Né? A questão da humanidade, né? A questão da humanidade. Não tem essa de eu não vou me envolver, não tem essa de eu não... o meu hotel não aconteceu nada. Tem algo a mais dentro da gente que liga esse gatilho e faz a gente ir. E a gente passa uma noite sem dormir, fecha o segundo dia sem dormir, né? E algumas coisas muito, muito pesadas, assim. Eu lembro de eu ter que comunicar uma menina, né, de São Paulo, que ela perdeu os pais e o irmão, né, por conta... Meu Deus. É muito engraçado porque pedem ajuda. Alexandre, tu pode fazer uma coisa para mim? Posso. E tu vai com a pessoa, passa corredores, não sei o que, daí próximo da sala, daí a pessoa te avisa o que é. Ó, avisa ela. E eu não precisei falar com ela. Eu só me abaixei, olhei dentro do olho dela e ela já sabia. Né? E foi punk, né?
Ale, quantos dias tu ficastes lá para ajudar, convocado pela Cruz Vermelha? Não, na verdade, não foi convocação, né, Soraya? Não. Foi voluntariado mesmo, né? Aham. A gente ficou... No terceiro dia acontece um evento e esse evento, tipo assim, chega, agora vamos cuidar da gente, né? Terceiro dia. É. Convocaram a gente para acompanhar um grupo num ônibus que iria até um local, né? E não queriam dizer para a gente, só vão junto para dar um apoio, né? E tá, mas o que que é? Uhum. Não, só acompanha, é para dar um apoio. Aí tanto pressionamos a pessoa que a pessoa disse, esse pessoal que está no ônibus está indo para um ginásio, tem mais de 500 corpos lá, é para fazer reconhecimento. Ei, E daí nesse momento, daí eu disse assim, não, não tem chega, estrutura. chega, e agora vamos cuidar da gente, né? E daí nós voltamos pro hotel, e chegando no hotel, bate aquela assim, ok, agora resgata a pessoa, resgata o indivíduo, resgata o Alexandre, né? Eu lembro de ter sentado no box do chuveiro, ligado o chuveiro e tu perde totalmente a noção do tempo, Uau. né? Porque daí tu entra num processo de... Eu acho que a palavra é reagrupar, né? Sabe quando tu fragmentou de uma maneira que, cara, agora a gente tem que botar as peças junto e é um processo bem, bem complicado. Ale, eu imagino que uma experiência como essa, que foi de uma morte de certa forma, Sim, ok? sim, Ressignifica muitas coisas na vida, porque essa é a questão do renascer em vida e das crises. exato. Quem era o Alexandre de antes e quem é o Alexandre do depois? Tem como fazer essa comparação, essa reflexão? Eu acho que, assim, Soraya, tem. Eu, primeiro, eu tive uma sorte danada, né? Sorte, acaso, enfim, Uhum. combinação, Destino, como quiser destino, chamar. Uhum. né? De que antes de ir para a China, um ano antes, eu comecei a praticar renascimento, que é um processo de respiração, né? É muito legal, Caramba! assim, né? No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Com a Chica de São Leopoldo. E é uma maneira de tu, ou, tipo, te reencontrar, de te colocar nos trilhos, né? É muito maluco isso. E eu meio que fui para a Ásia, né? Usando um termo que a gente gosta, como um turning point, tá? Então, tipo, existe um turning point que foi o convite para ir para a China, tá? Veio no momento certo, e tanto que eu não titubeei, era o momento de seguir e eu segui. Uhum. Uh, o Alexandre que chega na China é um cara querendo muito, muito, muito conhecer, se envolver com esse contexto, e fazer dessa experiência a melhor possível. Ou seja, muita dedicação ao trabalho, muito envolvimento profissional, Uhum. muito estresse por conta disso. Ou seja, é um cara que meio que deixa a vida pessoal um pouco de lado para virar a máquina de fazer acontecer, por assim dizer, né? Uhum. Uhum. O pós-evento, o pós-tsunami, né, deixa latente uma questão muito forte que é a intensidade com que a gente deve se entregar para as pessoas e para o mundo e para o contexto, né? E eu acho que essa é a grande diferença. Talvez o Alexandre pré-tsunami fosse um cara mais metódico, sistemático. Não que eu não seja ainda, eu adoro uma agenda, eu adoro entender os processos, sigo fazendo meus desenhos, eu preciso disso para me organizar, né? Mas se naquele momento o Alexandre era 80 lógicas e 20 sentido, né? Eu não digo que a balança inverteu
toda 80-20, mas que eu preciso de sentido para as coisas de uma maneira, como a gente precisa de oxigênio, isso é um fato. Ou seja, mudou. Não é como se tu tivesse mergulhado ainda mais profundo no teu íntimo, no teu ser, e uma busca de oxigênio, de sentido em tudo que tu fazes. Exatamente. Olha que É. Então isso é renascer. Isso É é olhar para renascer. dentro. Isso é renascer. E isso é muito maluco, porque isso, assim, falando por mim, quase se torna um mecanismo um mecanismo diário em qualquer evento que tu vai fazer, sabe? Se eu tô com a Isabela, com a filhota, tu tem que estar 200%. Se eu vou entrar numa aula de graduação ou MBA, tu tem que estar lá 200%, sabe? Tu não pode privar as pessoas da tua essência, não pode, porque cada um de nós aqui tem brilho diferente, tem comunicação diferente, tem entrega diferente. Se a gente for entregar o plastificado o tempo inteiro, aí onde é que está a humanidade? Onde é que está o erro do ser humano? Onde é que está a essência do ser humano? Sabe, Ale, não é possível que a vida não queira nos ensinar algo neste momento histórico que o mundo está vivendo, né? Esse mundo frenético, de uma velocidade nunca vista. Será que não é realmente a hora da humanidade renascer? Tu sabe que eu me pergunto muito disso, porque se a gente parar para olhar, Soraya, sobre a questão de turning points, né, pontos de virada, todos nós temos ao longo da nossa trajetória. Sim. E normalmente esses turning points eles vêm numa crescente, né? Ou são eventos singulares, ou seja, acontecem contigo, ou são eventos de pequeno grupo, ou são eventos como um tsunami, ou seja, de uma escala muito maior. Mas a gente está passando realmente por um momento único, onde é um evento global, é um evento que impacta a humanidade enquanto um todo, né? Então, eu fico imaginando cada um agora, em qualquer lugar do mundo, né? Na sua casa, na sua sala, no seu quarto, olhando pela sua janela, tentando não entender o mundo lá fora, que o mundo lá fora a gente é bombardeado por informações 24/7, de uma maneira até cruel por vezes, né? Mas tentando se ressignificar enquanto pessoa. Poxa, eu não estou mais aqui dentro da minha lógica maluca de cumprimento de meta, cumprimento de meta, cumprimento de meta. Não que nós não tenhamos, né? Que bom que a gente segue podendo trabalhar, podendo entregar, mas a gente também agora fica pressionado, por assim dizer, por esse outro ator que por vezes fica escanteado, que somos nós mesmos, né? Por vezes a gente se escanteia, se coloca num canto lá, não, vamos lá, a missão. Cara, agora tem um momento único, singular na vida de cada um, que é o quê? Se perceber, se assistir, se ressignificar. E isso vai ser doloroso para muita gente. Está sendo. Está sendo doloroso para muita gente e está sendo gratificante para muita gente também, né? Então eu concordo contigo. Eu acho que a gente vai para um nivelamento de percepção individual. Sabe aquele negócio quando todo mundo vai subir um pouquinho a régua e se perceber mais humano? Eu acho que é por aí. Meu amigo, assim, ó, eu tô arrepiada, assim como todas as pessoas que estão aqui conosco. Várias pessoas estão dizendo, tô arrepiada, tô encantada, tô chocada. E muito bonito ver uma das nossas alunas, foi aluna comum minha e tua, a Duda, do Gil, da Unicinos, dizendo muito feliz em poder ter tido, estar tendo aula com pessoas que pensam muito além da teoria e lembram sempre do ser humano. É de pessoas assim que precisamos cada vez mais. Ale, agora vem minha outra pergunta, porque tu eras um executivo de uma multinacional, literalmente era uma forma de trabalho, e essa experiência, obviamente, que mudou tudo,
te traz para um outro caminho de carreira, porque a gente também precisa renascer na carreira. Sim. Tem muita gente nesse momento pensando sobre as suas carreiras. Fala um pouquinho como fizeste essa transição, porque hoje tu és um educador pleno. Fala um pouquinho, compartilha essa experiência. Essa experiência é muito engraçada, né? Porque depois, em 2007, a gente regressa ao Brasil, né? Por vários motivos, né? Isabela tinha nascido, fica mais próximo dos avós, aquele sentido de que a trajetória profissional na Ásia já tinha dado. E eu volto para o Brasil tentando me recolocar, e aí vem me recolocar no comércio exterior, que é o meu chão, né? Que, aliás, adoro comércio exterior, sou apaixonado por internacionalização de empresa, acho isso genial. Mas tu sabe quando tu vai pra coisa e não falta é. molho, falta molho, falta Sei molho. bem. Essa lasanha tá boa, mas falta molho. E o Ivan Garrido, conheceste o Ivan? Sim. O Ivan Garrido, então, meu orientador de TCC. Caramba! Olha como o mundo dá voltas. Exatamente. Me convida para tomar um café e... cara, tu tinha que vir dar aula. Tu é um contador de história, tu tem conteúdo, não sei o que, não sei o que. E eu dei risada e... Não, vida que segue. Passou um semestre, comecei mestrado, logo em seguida a Rosana Rotti, também deve ter conhecido. Ali, tem aqui uma turma, tu quer assumir Introdução ao Comércio Exterior? Daí eu, cara, tá. Né? Sabe aquele negócio? Vamos experienciar a coisa. Soraya, primeiro dia de aula, 57 na sala, eu transpirava. Assim. Bem como é essa experiência. E aí tu te dá conta que tu se reencontrou, Soraya. Ai, que coisa mais linda. Aí tu te dá conta de tipo, cara, que punk isso aqui. E eu não vou conseguir viver sem isso aqui. Sabe? E isso foi um processo que ele começa em 2009, né? Ano passado eu fechei 10 anos de Unicinos. E eu não me vejo sem contar minhas histórias para as pessoas. Porque eu nasci, tu é muito generosa, tu é um educador pleno. E assim, na minha humildade, eu me considero um bom contador de histórias. Não mais que isso. Não mais que isso. Por quê? Porque conhecimento, os conceitos que cercam o mundo, a humanidade, isso tudo é público. Isso tudo está com a gente a um clique no nosso computador. Agora, o sentido de contar uma história que envolva esses saberes para quem quer escutar isso, a gente precisa de contadores de história. E eu acho que é assim que eu contribuo um pouquinho. Perfeito, Ali. Até porque a humanidade chegou até onde chegou por contar histórias. Isso faz parte da nossa história, literalmente, do Homo sapiens. Isso. Então, desde os mitos... E isso que... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Eu quero muito ver a tua visão sobre educação que vai sair depois dessa crise. Estou muito curiosa para ver tudo que vai acontecer. Mas só tem várias pessoas aqui que estão dizendo, de fato, eu estou refletindo sobre a minha carreira. O que eu vejo aqui, gente? Então, primeiro um chamado. Ok, teve um momento de, querendo ou não, de grande crise e de morte interna. E de ver a morte, no caso dele, que foi ainda mais trágico e traumático. Mas ao mesmo tempo teve uma questão de procura. Então teve o rompimento, mas teve a coisa da procura, da busca. Ele não se satisfez com o comum, ele não se satisfez com a zona de conforto, porque poderia, né, Ale? Poderia ter te satisfeito com a zona de conforto. Tinha convites para. Então, tu não traiu a ti mesmo. Isso é outra coisa interessante que eu tive muito na minha carreira também. Então, é como se a gente estivesse colocando em bullet points um pouco do passo a passo. Então, tem uma crise. Segundo, segue o teu feeling, segue teu instinto. E vai ter o canto da sereia. Ou seja, aquelas propostas que vão te pagar não sei quanto e tu vai só pela grana. Mas isso falta o tempero da lasanha.
Terceiro ponto fundamental, rede de relacionamento. Então, estar aberto para aqueles cafés que parece que não tem nada a ver, mas tu vai. E quarto, te experimenta, mesmo que tu vá suando. Ali é muito impressionante. A primeira aula que eu dei, eu tinha 28 anos, foi em 2008, tu vê, muito parecido com o tempo. Não foi na Unicentro, foi outra instituição. Eu suava, que nem tu. Mas, quando tu vive aquilo só porque tu experiencia, aí tu entende que é o teu caminho. Aí vem a nova jornada. Então, acho que foi o passo a passo, né, Ali, aqui, de como se reencontrar na carreira. Eu acho muito legal, porque tem uma certa sintonia com a jornada do herói também. Total! Total, né? Total! O Ivan não deve estar online, e, por favor, não deixem chegar isso a ele, mas sabe aquele negócio do mentor, alguém que te empodera? Então. Sabe? Acho que faz sentido, sim. Essa jornada do herói está em tudo, né, gente? A gente tem trabalhado muito filmes ali nas quintas-feiras e a jornada do herói é um fio condutor da grande maioria dos filmes e também das nossas histórias. E outra coisa interessante, né, Ale? A gente não pode evitar os momentos de dor e crise. Esse é o ponto. São os momentos que a gente tem que viver e ponto. Se ela aparece, ok, vai, vive. Dói o que tem que doer. Liga o chuveiro e chora o que tem que chorar. Não é? E eu acho que isso Ixi, vamos contar pro Ivan, apareceu nos comentários aqui. Ele vai adorar, tenho certeza. Mas eu acho que essa questão de do flagelo, por assim dizer, né, que tu passa na busca desse ressignificado, eu acho que isso é muito, sabe... É experiência humana. É rico demais para tu conseguir te reconhecer. Não é procurar a dor, mas quando ela aparece, não importa qual, gente, não importa qual. Pode ser, às vezes, um rompimento de relação, pode ser uma situação crítica como a tua, pode ser a perda de alguém. Não importa. Não foge dela. Eu acho porque ele também tem respostas, né, Ali? Tem. E vamos falar um pouquinho de um tema que a gente adora. Pessoal, eu tô com um problema. Eu não tô conseguindo ver o horário. Se alguém puder colocar aqui que horas são, porque daqui a pouco o Insta vai mandar a gente embora, porque eu amo esse papo com a Ali. Então, Ali, vamos falar um pouquinho, se alguém pudesse... A gente marca outro. Estão pedindo para repetir os 4 pontos. Milena, eu vou repetir aqui da minha cabeça. Se tu puderes escrever depois aqui, eu te agradeço. Então, o primeiro é não evitar a dor, ok? Então, tem um momento de crise. 19, 29. Obrigada, Cíntia. Ai, que gente maravilhosa. Estão tudo colocando os horários aqui. Super Ju. Beijos para todos. Então, primeiro, tem um momento de crise, de ruptura, de dor. Não fugir dela, ok? Segundo, é a ressignificação do caminho. E nessa ressignificação, que é justamente, ok, para onde eu vou, vai ter o canto da sereia, ou seja, das pessoas te puxando para fora, vem para cá, que geralmente é o caminho mais fácil. Não vai, continua no teu caminho. Terceiro ponto, rede de relacionamento. Gente, tudo isso está vindo da minha cabeça, tá? Não está escrito em nenhum lugar. Tudo isso é observar e tirar os bullet points e que servem para todos nós. Quarto ponto, coragem na nova ação, no novo caminho. Coragem, vai, mesmo que sue, não tem problema, porque ali tu te reencontra. Ok, falei os 4 pontos. Obrigada, Mil. Isso aí, vamos reescrever aqui. Ale, próximo tema. O que tu vê que vai ser o renascimento da educação? De modo geral, não estou falando só a educação superior, porque assim, o educador é aquela pessoa que, justamente como tu falou, o conteúdo está na rede. O que pode ser a nova educação para os jovens do futuro? Para as crianças e jovens do futuro. Vamos lá. Bom, primeiro tu está falando com um pai de uma adolescente de 14, né? Então, ai, adoro. Dona Bebel, ela vem sendo batizada por tecnologia desde que começou em escola, seu processo de ensino-aprendizagem. Eu entendo, Soraya, que a gente tem primeiro, um grande desafio por conta do que está acontecendo agora. Que desafio é esse? Esse sentido que a gente tem no toque, no olhar no olho, essa energia que a gente consegue emanar quando se está presencial, a gente vai ter que reconduzir ela para plataformas digitais.
E assim, ó, vou ser muito honesto contigo, isso me preocupa enquanto me desafia, né? Por quê? Porque, de certa maneira, a nova educação, ela não é mais a tecnicidade da coisa, né? Como eu falei, a tecnicidade, o conteúdo da coisa, ele está aí para a gente beber onde quiser, como quiser e assim por diante. Eu acho que a nova educação tem a ver com como a gente constrói sentido enquanto absorve conhecimento. Boa essa. Tá? Eu acho que assim, é a construção desse sentido, né? E esse sentido, ele vai nos pressionar, e por isso que eu falei, pressionado / desafiado, porque quando a gente está em loco, né, a entonação que joga num momento, né? O comentário acolhedor traz a galera contigo, sabe? E essas dinâmicas de ser humano presente, e a palavra presente não é à toa, né? Porque é um presente estarmos juntos, esse estar presente, ele agora vai ser intangível ou vai ser híbrido, como falam, né? Mas eu acho que não é sobre competências de técnicas ou habilidades técnicas. É sobre conhecimento do ser humano, comportamento humano. Eu acho que essa é a nova educação, porque a gente ficou, vamos lá, nos 30, 40, 50, a gente ficou praticamente 80 anos numa lógica industrial, né, operacionalizando esses processos de conhecimento. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu e com ela os mecanismos de registro evoluíram. Então nós temos aí 80 anos de bibliotecas evoluindo para digital, para agora base de dados com milhões de artigos que tu pode ler, tá? Mas assim, o que eu, ser humano, absorvo disso e como eu mobilizo isso para os meus pares? Eu acho que é por aí. Adorei, Ale. Tem o Aranha aqui que está dizendo que essa dupla é sensacional. Aranha, um grande abraço para ti. Tamo junto. Meu. Tô com saudade, cara. Tô devendo um café para mim. Eu também. Esse café tem que ser o trio. Feito, fechado. Ale, eu vou te compartilhar um pouquinho as minhas reflexões sobre esse momento, tá? Por favor. E de educação. Claro. Acho que primeira coisa, o MEC vai ter que se reestruturar por completo. Ui. Porque o novo mundo não permite mais o velho mundo regulamentador. Então, precisa realmente ser muito ágil para acompanhar o momento que a gente está vivendo. Primeiro aspecto. Então, os órgãos regulamentadores, que muitas vezes isso impede da gente se adequar ao novo mundo. Primeiro aspecto. Segundo, falando agora de educação livre, independente se está numa estrutura formal. Conteúdo, como tu muito bem colocaste, pode ser online. E no online vai ser fundamental professores como tu, Ali, que trazem sentido para o conteúdo. E o sentido é como através das histórias, dos exemplos. Então, professores que conseguem fazer esta ponte entre conteúdo, teoria e prática no online. Todavia, o presencial me vem muito justamente as escolas do Renascimento, porque o Renascimento ele veio depois da peste negra, da Idade Média. Então, imagina, depois de uma peste, né? Depois de uma doença que abrange um monte de gente, é como se depois dessa crise se volta o homem no centro. Então, os encontros presenciais serão escolas para a vida. Porque hoje nós formamos só cérebro. O cara sai lá, no máximo, com um diploma, nota de 7 a 10 alguma disciplina, mas quando ele sai vem para fazer, o que ele sabe fazer, Alia? Praticamente nada. Ele sabe fazer o tecnicismo e as competências daquela jornada, né? Ponto. Mas para a vida não precisa, a vida precisa de muito mais do que isso. Então é como se os encontros presenciais, não estou falando aqui só em graduação, sabe? Estou pensando quase em uma escola mesmo de vida.
Gente, os nossos jovens hoje não sabem limpar, não sabem cozinhar, não sabem organizar. Mal e mal são acostumados muitas vezes a serem servidos nos seus lares. Então, assim, é como se fosse uma escola que precisasse, galera, esse é o mundo real. Por quê, Ale? Se eu não sei fazer qualquer coisa, como é que eu vou saber empreender depois? Porque o líder ágil é o cara que sabe, no mínimo, administrar sua casa. É, Então, assim, tem coisas que a gente precisa começar a voltar do zero. E essas eram as escolas de ofício do Renascimento. Leonardo da Vinci, antes de começar a pintar, ele tinha que começar a limpar os pincéis da botega. Então, é a escola básica, para depois ali começar e depois superar o maestro dele. Então, assim, sabe, eu começo a ver que está se abrindo uma oportunidade, Ali, sim, de mas uma nova forma. eu concordo contigo e não é o nosso papo aqui, mas algumas observações quanto a isso, né? Essa pressão, esse isolamento que acontece agora, também nos joga para uma valorização do micro, do empreendedor que está aqui do lado, do artesão, né? Então, sim, então a gente volta para um mecanismo de artesanal das coisas, manual das coisas. Não, mas Alexandre tem um monte de tecnologia para nos ajudar. Tem. A tecnologia, ela é meio, mas as relações humanas, elas vão ter que ser reconduzidas a partir de um ponto. E esse ponto é a gente estar mais próximo do nosso vizinho, valorizar o nosso empreendedor aqui da esquina. Ou seja, e aí a gente vai... Talvez seja muito forte que eu vou usar, tá? Mas a gente vai... adoro. A gente vai reaprender a viver colaborativamente, sabe? Em sociedade. A gente vai ter que reinventar o que é viver de forma colaborativa, viver em sociedade. Belíssimo. E literalmente, assim, Ali, eu estava precisando muito botar o pé no chão, sabe, nesse feriado. E como o luxo é o simples. É tu comer o ovo da galinha caipira, é tu botar o pé na grama. Essas coisas vão voltar a fazer verdade, a ser buscadas pelas pessoas. Sim. Por quê? Porque esse isolamento nos jogou dentro de uma mainstream agora, que ela é uma mainstream que a gente já vivia ela, digamos assim, parcialmente, que é essa pressão tecnológica, né? A gente vive ela no nosso trabalho, na condução da nossa vida, e de certa maneira isso nos restringe o contato com o real. Com o Exatamente. mundo real, e aqui, Ale, eu quero fazer um link vem uma pessoa que nos perguntou aqui, sobrinho, desculpa, eu não sei qual é teu nome, amigo, mas sobrinho FCM. Ele diz o seguinte: como essas reflexões podem chegar nos cursos de mestrado e doutorado? Nós dois somos grandes críticos, né? Mesmo sendo mestres e doutores, gente, assim, ó, cara, que sentido tem um pesquisador fazer uma pesquisa para cumprir tabela? Gente, nós temos que começar a impactar o mundo. As pesquisas têm que gerar impacto real, não podem ficar nas prateleiras das bibliotecas virtuais. Certo, Ale? É que, assim, de novo, eu vi que passou antes aqui uma perguntinha, mas tem que existir o MEC? Né? Boa pergunta. Aí eu vou isolar o pesquisador do indivíduo. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou isolando. Gente! Tá? Eu estou isolando indivíduo e pesquisador. Gente, um pesquisador numa universidade, ele está dentro de um mainstream de publicação. Ele tem que cumprir metas. Ele tá... Que preguiça. Sabe? Ele tem que construir aqueles resultados. Tá? E olhando para isso, eu me solidarizo ao pesquisador porque ele tem uma missão a cumprir. Entretanto, o ser humano, agente dessa pesquisa, ele poderia e deveria também ter uma flexibilização para ir em busca das suas verdades. Perfeito. E a pesquisa, ela é muito importante. A gente está vivendo justamente o momento que diz, galera, como nós precisamos de pesquisadores e de cientistas. A questão, gente, é literalmente a aplicação desse conhecimento. O que eu estou dizendo aqui? Não é uma crítica, mas ao sistema.
Uhum. Porque os pesquisadores não são livres, eles têm que entregar 500 artigos, sei lá de quanto em quanto tempo. Aí a qualidade dessas pesquisas. Então, assim, o que eu tô trazendo aqui é que esse crash que está acontecendo em termos de valores, de reflexão sobre a vida, vai começar a dizer, gente, que essa pesquisa sirva para a humanidade, que essa pesquisa tenha mais valor e que o pesquisador, na sua subjetividade, encontre mais prazer no que ele faz, inclusive. Isso. Quantos alunos de doutorado têm depressão, estão à base de remédio, minha gente, porque não aguentam a pressão? Não, e assim, está um aqui, né, que talvez por conta da minha trajetória de mercado, da vivência que eu tive, que né, dividi um pouco com vocês aqui, chegou um determinado momento onde eu não conseguia conciliar o doutoramento com a realidade do Alexandre, né? Se é que dá para falar assim. Né? Uhum. Larguei de mão isso? Claro que não, né? Mas assim, é um processo que ele é tão complexo que eu ainda estou tentando ressignificar isso para retomar, sabe? Pois então, é muito complexo, muito complexo. E doloroso. Quantas pessoas a gente vê sofrendo? Aí eu pergunto, isso é educação? Pois é. Vamos terminar aqui essa nossa crítica? Mas tá feita. Paulinho, amado, Paulinho, ó, 1000 beijos pra ti, love you. Paulinho, um baita empreendedor, tá aqui conosco. Pena que não veio a mensagem completa, conhecimento científico, enfim. O valor do conhecimento científico só há se existe aliado à prática. Esse é o ponto, Paulinho. Isso. A gente tem que sair das bolhas. E assim, a gente está falando muito da crítica à academia, ao sistema, ok? Mas da mesma forma, a gente tem que sair de todas as bolhas. Então, também as empresas precisam buscar pesquisadores para elas se unirem. Então, assim, é sair de todas as bolhas, gente. Eu acho que esse é o ponto. Mas tem que sim trazer aplicabilidade para o mundo real. Ó, Fabiano Basso, grande filósofo, querido. Teses e dissertações têm que ter um retorno social. É óbvio, ainda mais vindo de universidade pública. Olha, sabe, tem várias vezes que eu digo, já falei isso aqui em live. Gente, quem estuda universidade pública tem que, no mínimo, ficar um tempo no Brasil devolvendo aquilo que recebeu. Porque a gente já fez conta. Quanto a gente recebe em universidade pública, caramba? É fato. Né, Mas, meu assim, amigo? sobre pesquisa, Uhum. assim, ó, eu acho que a gente está num momento muito legal de gerar valor colaborativo e social para tudo. Aqui não estamos falando de pesquisa, para tudo, tá? Tudo. Porque assim, humanidade, né? Gente, né, a questão da pandemia não é um problema que impactou mais a Itália, mais a Espanha, os Estados Unidos, deixa quieto lá. Isso é um ciclo, né, de ressignificação de economia, de sociedade, de indivíduo. Ou seja, a gente está rompendo modelos em todos esses níveis. Tá? Então, assim, eu acho que nessa hora a gente tem duas grandes abordagens ou leituras a fazer. Uma é o quanto nós podemos ser e queremos ser generosos e verdadeiros para consigo, tá? Para nos reconstruirmos, para nos realinharmos, para renascermos, né? E também o quanto nós podemos, de fato, e aí eu sei que tem uma galera que vai e posta um monte de coisinha e na hora do fazer não vai, né? Coerência entre o que fala e o que faz, exato. E assim, ó, aproveitar, né, a gente vamos deixar registrado um super beijo, um super abraço para quem está na linha de frente, independente do que esteja fazendo. A gente está muito cômodo debatendo essas ideias no nosso ninho, tá? Mas quem assistir depois, que esteja em qualquer ambiente se expondo nesse momento, meu muito obrigado para essas pessoas. Cada uma delas, meu muito obrigado. Tá? Coisa linda, Ali. Tem uma pessoa aqui, de novo, o sobrinho, dizendo que essa mudança que nós estamos falando aqui pode ser utópica. O que acontece? Que cada pessoa tem a sua realidade.
e o seu nível de consciência. As Uhum. pessoas que estão aqui nos assistindo, com certeza, várias delas, eu conheço elas, elas têm um grande nível de impacto na sociedade. Então, Uhum. assim, essas pessoas que estão enxergando esse momento com uma reflexão sobre a sua vida e sobre a carreira futura, gente, quanta coisa boa a gente pode gerar para o mundo. Então, Claro. assim, nós estamos num movimento coletivo que, de algum modo, está batendo na porta. O que tu vai fazer da tua vida a partir disso? Agora depende do nível de consciência de cada pessoa. E cada pessoa vai seguir a sua vida da forma como der e como melhor convier, ok? Tu, Mas, tu lembra pode falar. de uma frase que eu te disse quando nós conversamos para combinar esse papo? Lembra da Pode frase? falar, não lembro. Vamos lá, repete. To- Todos deuses, céus e infernos estão em mim. Todos deuses, céus e infernos estão em mim. O que isso quer dizer? Gente, cada um aqui tem a sua essência e a sua verdade. Uhum. É isso. É isso. É isso. Ale, nosso tempo aqui está correndo. Tivemos várias pessoas aqui nos assistindo. Essa live vai ficar 24 horas e eu tenho baixado ela e colocado depois no canal do YouTube, porque eu acho um Legal. desperdício não mais pessoas não assistirem, especialmente de te ouvirem, porque, de novo, como eu comecei lendo nesse livro aqui, Liderança Shakti, que é maravilhoso. Legal. É lindo porque ele fala de uma nova liderança, uma liderança mais consciente para esse novo mundo. A tua história, ela inspira. Então, muito obrigada, Ali, por estares aqui conosco nesse bate-papo. Quer deixar alguma palavra final? Primeiro, eu sou dizer que eu adorei, tá? E os nossos papos são assim, né? Desde sempre, a gente, quando senta para conversar, é muito legal. Eu acho que tem uma energia muito boa, porque os dois entregam muito disso e isso, É isso. né? Dizer assim que eu acho que cada um de nós, nesse momento, tem uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. E a responsabilidade é seguir bem, seguir forte, seguir responsável e coerente, como tu bem disseste, com a sua verdade. Se a gente conseguir entregar isso, se a gente conseguir entregar isso para si e fazer isso respingar um pouquinho para os que nos cercam, isso é o efeito borboleta, aquele que pode modificar uma realidade inteira. Eu acho que é por aí. Belíssimo, belíssimo, Ale. E sempre digo isso também. Gente, nós não temos como mudar o outro, mas a nós mesmos a gente tem como, e é o nosso exemplo que vai falar sempre mais alto. Isso aí. Então, é coerência, é ação, reflexão nesse momento. Gente, fica aqui o convite também para terça-feira agora, também 19 horas. Vou ter uma live aqui nesse mesmo canal com o professor Fabiano. Ele é fundador da Nova Acrópole, uma escola de filosofia de Porto Alegre. E a gente vai falar sobre os aprendizados do renascimento de 1500 para o momento que a gente vive hoje. Então vai ser super inspirador também, área bem gostoso, assim, bem leve, como a gente está conversando. E, para finalizar, eu queria fazer mais uma vez o convite para as mulheres que estão aqui nos assistindo. A gente está com um curso online, a gente já lançou faz um tempinho, mas devido à situação que a gente está agora, e até para oportunizar mais pessoas para reflexão de carreira e tudo, a gente está dando 50% de desconto, a gente está em, acho que é 12 vezes R$ 51, comigo e com a Natália Leite, começa em maio, tem o link aqui no meu, só entrar aqui no meu usuário, tem o linkzinho ali para se inscrever, e é temas assim, desde a significação de carreira, propósito, o histórico da mulher na história da humanidade, enfim, 8 encontros maravilhosos, várias pessoas já inscritas, vai ser muito lindo. Ale, olha, eu sempre aprendo contigo. E eu só sei de uma ideia, uma coisa. Se essa ideia da escola da vida para jovens acontecer, tu pode ter certeza que tu será um dos professores obrigatórios dessa escola. Queridona, assim, ó, me convida para qualquer desses papos que eu achei genial e eu adoro a tua energia. Sabe Meu disso. lindo. Tamo junto, porque assim, a gente ama tanto o ser humano. E a nossa entrega é tão... Mesmo assim, né, Ali? Mesmo que a gente... Não é por grana que a gente faz. É para transformar, é para a gente encontrar, deixar um legado no que a gente está aqui vivendo, né? Consumindo comida, oxigênio. Vamos entregar alguma coisa para esse planeta? Isso aí.
Obrigada, Ale. Uma ótima semana para ti Para nós. e nos falamos em breve. Pessoal, obrigada por estarem conosco nessa noite de Páscoa. Um grande beijo a todos e ótimo renascimento. Beijo, galera. Tchau, Até Ale. mais.